os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai vós aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu ao seu rosto nos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, que este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Maravilhoso Deus e amado Pai. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, diante, ó Pai, da tua mensagem. Pai querido, toma minha vida, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Usa-me, Senhor, para explanar a tua palavra, Senhor. Pai querido, me ajuda, papai, a humilhar na tua presença, para que o Senhor possa crescer, papai querido, nas nossas vidas. Abre a nossa mente, nosso entendimento, para nós entendermos o teu falar nessa noite, papai. Pai amado, toma minha vida nas tuas mãos, faça segundo o teu querer, e a tua vontade, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A igreja podeis acertar. Aqui é a parábola da cura dos 10 leprosos, né? Glória a Deus. E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou-nos pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Os 10 leprosos, eles pararam de longe, porque naquele tempo, quem tinha lepra não podia chegar perto das pessoas. Eles eram rejeitados, eles não podiam ir ao encontro das pessoas, porque a lepra era uma coisa que pegava nas outras pessoas. E de longe eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Hoje em dia, trazendo para nossos dias de hoje, muitos estão leprosos. Muitos estão com a lepra do pecado, muitos estão com a lepra da enfermidade, muitos estão com a lepra do desânimo, mas não tem a coragem mais de voltar aos pés do Senhor, não tem coragem mais de clamar ao Senhor. Jesus, tem de misericórdia de nós. Há muitos já que não tem mais essa força. Por isso que a igreja tem que buscar por essas pessoas, aqueles que estão leprosos, aqueles que estão à beira de uma decadência, de uma, glória a Deus, aleluia, de uma depressão. Então a igreja é que tem que ir buscar essas pessoas, a igreja é que tem que pedir a essas pessoas, ao Deus Todo-Poderoso, que tem misericórdia dessas pessoas. Porque hoje em dia há muitos leprosos, não com aquela lepra de antigamente, mas com a lepra do pecado. A nossa família está leproso, por isso que nós temos que buscar em oração e em jejum pela nossa família, para Deus libertar, para Deus tirar a venda dos olhos, para sarar a lepra que está na mente e no coração dessas pessoas. E aqueles 10 leprosos gritou: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo aquilo, ficou, com o coração contrito e diz: vai e mostra para o seu sacerdote. E eles então creram, porque Jesus pediu para eles ir e mostrar ao sacerdote. Então eles tiveram fé. Eles tiveram fé. Se mostrasse para o sacerdote, eles iam ser libertos, eles iam ser curados. E antes deles chegarem ao sacerdote, eles já tinham ficado limpos, eles já tinham ficado curados, porque a fé deles fez eles ficar limpos, curados. Mas eles eram 10. E todos saíram correndo e salteando, porque tinha ficado limpo. E aquele um
samaritano olhou, vendo que ele tinha ficado limpo, ele voltou para agradecer a Jesus. Muitas pessoas vêm ao encontro de Jesus na igreja, recebem uma bênção e depois nem volta para agradecer, nem volta para dar o testemunho, igual esses 9 leprosos. Eles nem voltaram para agradecer ao Senhor, eles foram embora. Mas aquele samaritano, ele com o coração contrito, voltou e caiu aos pés do Senhor, agradecendo o Senhor pela sua cura. Nós temos que agradecer o nosso Deus todos os dias da nossa vida, por nós amanhecer todas as manhãs com saúde, com fôlego de vida, respirando. E há muitos que levantam da cama, nem agradecem a Deus pelaquela noite, já levanta preocupado com os afazeres, preocupado com o trabalho, porque já está atrasado, nem lembra de agradecer aquele que dá o ar para nós respirar. Por isso que aqui está escrito, aquele que era samaritano voltou para agradecer ao Senhor. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia também estar ali no meio daquela multidão, porque antigamente, quando a gente estava nessa época, nós tínhamos que ficar separado em algum lugar. Mas aquela mulher, ela não olhou para a circunstância que podia acontecer, ela só queria tocar na orla de Jesus e ficar curado. Glória a Deus. Então, quando ela tocou na orla de Jesus, saiu virtude e Jesus parou. Alguém me tocou. E ela trêmula foi ao encontro de Jesus e disse: eu te toquei. Porque ela ficou com medo, porque ela não podia estar ali, porque ela estava com aquela enfermidade, né? Mas ela não teve o medo. Ela falou: foi eu, Senhor, trêmula, foi eu que te toquei, Jesus. E na mesma hora ela ficou sã. Porque nós temos que saber tocar na orla do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de qualquer maneira que nós vamos tocar na orla de Jesus. Nós temos que fazer as coisas com amor, com o nosso entendimento voltado para o Senhor, para que Ele possa fazer a obra na nossa vida. Não é de qualquer maneira, fazer por fazer. Eu vou para a igreja por ir, por obrigação, não. Nós temos que vir para a igreja porque nós sentimos sede, o desejo de estar na casa do Pai. Por isso Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Senhor faz. Que aqueles leprosos, eles não podiam curar, porque não existia cura para a lepra antigamente. Mas eles lembrou que o nosso Senhor Jesus, Ele podia curar. Então, quando eles viram Jesus passando, eles gritou ao Senhor: Jesus, tem misericórdia de nós. Nos dias de hoje não é diferente, igreja. Muitos estão leprosos, mas não tem mais força de procurar a casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Aqui também está escrito na palavra do Senhor, glória a Deus, lá em Efésios, glória a Deus: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Nós temos que imitar o nosso Senhor. Nós temos que ser imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente prega para as pessoas e elas falam: Jesus só quer o nosso coração. Eu falo: não, Jesus quer nós de corpo inteiro, de corpo e alma, porque Ele vem buscar um povo diferenciado, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é só a hora que nós estamos na igreja que nós temos que vestir bem vestido, não é só a hora que nós vemos para a igreja que nós temos que andar de acordo com a palavra. É em todos os lugares que nós colocamos os pés, nós temos que estar com a nossa vida preparada, porque nós não sabemos a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso que nós temos que ser imitador do Senhor em toda circunstância da nossa vida. Nós temos que pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós e nos ajuda a não olhar para esse mundo, porque esse mundo, ele já
já estás no maligno. Esse mundo, ele já está na perdição. Igreja, há tanta coisa acontecendo nesse mundo. Agora é fogo para tudo quanto é lado. Mas o povo, o ser humano, não está vendo que o nosso Senhor está voltando. Há muitos que estão desapercebidos. O meu companheiro mesmo falou: isso aí não é Deus, não, é o ser humano que colocou o fogo lá. Glória a Deus, aleluia. Mas não sabendo que é o Deus que está permitindo para que os acontecimentos aconteçam, para que o povo abra os olhos e busque a face do Senhor. O povo está com os olhos vendados, mas nós, igreja, nós temos que pedir a Deus para não deixar o inimigo vendar os nossos olhos e a nossa mente. Porque o inimigo, ele luta incessantemente para desanimar a igreja do Senhor. Incessantemente ele busca para tirar o nosso foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ser imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que pedir a graça para o nosso Senhor, para nós ser mais e mais imitador da palavra do Senhor. Nós somos falhos, igreja, porque o ser humano é falho, mas se nós pedir a Deus a misericórdia, Ele nos dá graça. Se nós pedir a misericórdia, Ele nos ajuda. Que nem Pedro, quando Pedro olhou para o mar que estava ventando e aquela tempestade alta, ele começou a afundar. Por isso a igreja não pode tirar o foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão o inimigo vai colocando coisa no nosso pensamento e na nossa mente, e o nosso barquinho vai querer afundar. Mas se nós chamar o nosso Senhor, convidar o nosso Senhor para fazer morada na nossa casa, para fazer morada no nosso coração, o Senhor Jesus Cristo, Ele entra e Ele ajuda nós a remar. Ele ajuda o nosso barco a atravessar pela tempestade, a atravessar pelas lutas do dia a dia, porque se o Senhor está no controle, nós conseguiríamos vencer. O ser humano às vezes ele duvida, às vezes ele pensa: será que Deus não vai resolver? Mas nós temos que saber que tudo está no comando do Senhor, tudo é no tempo do Senhor, não é na nossa hora, porque se não fosse na nossa hora, nós resolvíamos de uma hora para outra, mas não é, porque o nosso Deus, Ele também testa a nossa paciência, Ele faz um teste conosco, para ver se nós vamos ficar firmes mesmo na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus, Ele trabalha em favor de cada um de nós, se nós buscarmos a face dele com corpo e alma. E como esses 10 leprosos, eles pensou que Jesus ia passar a mão ali e ia ser curado, mas nosso Deus, Ele mandou: vai e mostra ao seu sacerdote. E eles teve fé e ficaram limpos. E aqueles homens, eles não eram nem judeus, só aquele estrangeiro que voltou para agradecer o nosso Deus. Por isso que nós temos que agradecer a Deus todos os minutos da nossa vida. Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na minha vida, pelos livramentos da minha família, porque a minha família, eu sei que é o Senhor é quem sustenta. Os meus filhos, eu entreguei eles, foi nas mãos do Senhor, e eu sei que na hora certa o Senhor vai fazer, porque Ele faz. Quando Ele promete, Ele faz. Ele não é homem para que minta, mas tudo tem um tempo do Senhor, tudo é na hora do Senhor. Por isso, igreja, vamos saber esperar o Senhor. Não vamos desanimar se a nossa cruz está pesada, se o nosso fardo está pesado, porque lá na frente nós iremos cantar o hino da vitória. Vamos continuar nessa peleja, nessa jornada, porque às vezes tem espinho no caminho, às vezes o caminho é apertado, mas é o nosso Deus provando para nós ser aprovado lá no final. Glória a Deus. Eu agradeço ao meu Deus e o pastor e a pastora por esta oportunidade nessa noite. Eu achei que eu não estaria aqui hoje, porque o meu joelho queria fazer eu parar. Já é várias vezes
que esse joelho ele quer me fazer parar, mas o nosso Deus, ele é maior. O nosso Deus é aquele que vela por cada um de nós. Quando nós pedir, eu comecei a louvar ao Senhor e comecei a pensar: Pai, eu quero ir para a tua casa e o Senhor sabe que eu vou na bicicleta. E comecei a louvar e pensando assim, quando eu terminei de louvar, aquela dor eu não sei para onde ela foi, porque o nosso Deus ele age. Quando nós pedimos, nós colocamos no nosso pensamento uma coisa com fé, ele faz por nós. Glória a Deus. Há muitos anos atrás eu fiquei com esse joelho aqui, que eu não aguentava sentar, eu não aguentava agachar, eu não aguentava drobar ele. Aí Deus falou que era o inimigo tentando parar para mim não andar para a casa dele. Mas o nosso Deus, ele joga por terra. O inimigo se levanta na nossa vida, mas ele levanta para cair, porque se nós pedirmos nosso Deus e confiar, ele faz por nós. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja a se pôr de pé.